Então tá, a gente falou na nosso sexto encontro passado sobre os lugares de grande energia da Terra, né? A gente falou sobre as forças telúricas da Terra, sobre a gente descreveu um pouco, tem muita coisa para falar aquilo. Quem estava ouvindo recebeu uma dica de livro e nossa, é um assunto super profundo assim, tem várias visões, várias escolas, né, como Feng Shui, geobiologia, né, radiestesia, estudam as forças telúricas da Terra, e aí tem outras também que discursam sobre isso, e a gente falou assim, superficialmente sobre esse assunto, e já foi um assunto interessante, né, os locais da Terra onde concentram grande energia, às vezes acontecem alguns fenômenos, algumas coisas assim. E também ao final da aula a gente falou como construir uma relação com a energia da Terra, né? Porque não adianta a gente também saber onde é que são os lugares, às vezes é longe da gente, né? A gente ir lá, né? Então a gente tem que saber como é que a gente constrói também essa relação com a energia da Terra, que é uma via de mão dupla. Ela dá também e a gente também troca, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a fundação do Reiki, como é que o Reiki foi fundado. Então, como eu já tinha falado nas outras aulas, o mestre Mikao Usui subiu no Monte Kurama em busca de iluminação, em busca de respostas para a caminhada que ele vinha tendo já, queria saber, né? Queria discernir tudo aquilo na cabeça, digerir tudo e chegar numa resposta, numa iluminação, numa claridade, por assim dizer, espiritual, porque ele foi lá, foi atrás de respostas, né? Então ele ficou lá 21 dias e em 1922 ele desce do Monte Kurama e desce isso em Tóquio. Ele abriu uma fundação lá. Essa organização se dedicou para a prática de Reiki e marcou o início de um sistema que ele chamou Usui Reiki Ryoho, que pode ser traduzido como método de cura espiritual, né? Então, o mestre começou a ensinar as pessoas e aplicar Reiki como um método de cura que poderia ser acessível a todos, né? Essa era a busca dele, né? Que fosse mais acessível a todas as pessoas, independente da formação religiosa ou espiritual que aquela pessoa seguisse, né? Então, ele estruturou o sistema em vários níveis de aprendizado, né? Em princípio, para que qualquer uma pessoa pudesse praticar, porque alguns níveis são muito altos e isso pode inibir as pessoas, pode olhar, trazer dificuldade. Então, o mestre dividiu em níveis, o que facilitou as pessoas se desenvolverem, né? Então, no início, ele se dedicou a aplicar o método em si mesmo, né? Então, depois que ele teve o Satori, a iluminação, essa resposta do que ele deveria fazer, ele começou a usar em si mesmo o método Reiki. E quem já leu livros de Reiki sabe que é um método mesmo, né? Então, ele começou a explorar os efeitos dessa prática e a conexão com as energias universais. Após perceber, né, a sua eficácia, isso foi fundamentando, sedimentando, estruturando o método e passou a aplicar em outras pessoas também, né, e ensinar a técnica. Então, os primeiros atendimentos ao público que o mestre fez, né, depois que abriu a fundação, foi em Tóquio mesmo, né, e começou a atender um monte de diferentes pessoas, de tudo que é religião, de tudo que a cultura, começaram a vir buscar o mestre, começou a ter uma procura, né, para conhecer essa técnica nova. Então, o foco inicial era ajudar as pessoas em problemas de saúde física, né, mas depois que as pessoas vinham fazer, elas relatavam transformações emocionais, transformações espirituais, insights, coincidências, né, o que acontecia com aquelas pessoas. Então, primeiro as pessoas vinham com um mal físico, né, e depois aconteciam as questões emocionais, começavam a ser liberadas, né? Olha que interessante, né? E no Reiki a gente trabalha assim, com questões emocionais, leva muita em consideração, né? Eu começo já levando isso assim, põe lá um lugarzinho na minha cabeça, quando essa pessoa tem essa questão emocional. Uma hora vai vir uma oportunidade de se resolver, né? E dito e feito, a pessoa começa se atender frequentemente, daqui a pouco a pessoa mesmo diz, não, olha, aconteceu isso, aquilo. Bom, então tá, né? Tá aí, confirmado. Porque tem gente que às vezes não quer tratar questões emocionais, né? Tá um pouco fechada para isso. Então, a terapeuta respeitar o tempo de cada um, né?
E a energia Reiki, ela tem muita sabedoria, ela vai onde precisa ser resolvido, vai trazendo a oportunidade da pessoa ver, até que a pessoa mesmo se dá conta, né? Ou acontece alguma coincidência, uma situação que a pessoa tem que resolver, tem que ver, e aí sim as coisas se desenrolam com harmonia e com elegância, né? Então o mestre desenvolveu esse sistema e começou a formar praticantes, né, e professores. Então ele abriu uma clínica, e pessoas começaram a se interessar, começou a chamar atenção, vieram os professores, que ele formou, praticantes, e para poder continuar depois sua missão, né, de vida. Então, os primeiros atendimentos que o mestre fez começou a chamar muita atenção. E olha que coisa, né? Parece muita coincidência, né? Em 1923, um ano depois, teve um terremoto de Kanto. Nossa, esse terremoto foi realmente muito forte na no país de Japão, que foi magnitude 7,9 na escala Richter. A escala Richter, vocês conhecem aquela? Fala, sai no jornal, né? Ah, aconteceu tal coisa, foi 7,9 é muito alto. A escala Richter, não, até agora, nenhum passou de 10, né? Mas 7,9 é alto e foi próximo à ilha de Izu, Oshima, na Baía de Sagami. O Japão fica muito próximo tem muitos terremotos lá, né? Você já deve ter visto nos jornais, assim, fica sobre placas, formação de falhas, né? Na placa tectônica, e é agitada a coisa ali. E teve um terremoto lá, esse tremor durou só 4 a 10 minutos e já foi um estrago, assim, incrível. Então, as vítimas foram mais ou menos cerca de 105 mil pessoas morreram, né? E outras 37 mil ficaram desaparecidas. E incêndios, muitas mortes decorridas de incêndio. Tóquio e Yokohama foram as cidades mais atingidas, né? Capital. Comunidades de edifícios destruídos, infraestrutura importante atingiu muitas cidades, pontes, ferrovias, foi tudo danificado, né? Teve até tsunami também. O tsunami foi causado pelo terremoto, né? Então você imagina, né? Eu creio que a gente não seja tão difícil de imaginar o que a gente tem vivido, né? Questões climáticas aí assustando todo mundo. Então imagina naquela época também, né? Então, essa crise humanitária, onde milhões foram desabrigados, onde teve fome, teve doenças, tensões sociais, como a gente já viu lá falando no primeiro encontro, como era o ambiente do Japão naquela época em que Mikao Usui nasceu, né? A tensão que tinha de troca entre um período feudal para um período mais aberto, né? Liberal, assim, liberar para o Ocidente, né? Então já tinha essa tensão, já tinha guerras, disputas dentro do Japão entre os grupos, houve isso aí foi só assim, ó, gasolina mais na fogueira. Então, esse terremoto marcou o início da grande reconstrução de Tóquio e mudou toda a paisagem urbana também. Então, o governo japonês adotou medidas para melhorar a infraestrutura, a gestão, o desastre, né? E como é que agiram os reikianos na época, né? Agiram contendo, né? Trabalhando com as pessoas, atendendo as pessoas diretamente nesse feirão. Então, você imagina essa organização, quanto unida deve ter sido, né? Que incrível, eu fico pensando assim, né? Um grupo de reikianos agindo para amparar as pessoas numa situação como essa. Eu consigo construir na minha mente, principalmente como a gente tem vivido agora, né? É um pouco mais claro, né? Olha só a importância dos reikianos, né? E de uma pessoa que, como mestre que criou esse método, quanto os reikianos confiavam nele, né? Chamavam de sensei, né? Sensei é uma palavra, quer dizer professor, né? Algo mais querido, assim, professor muito querido, assim como Shifu no chinês, né? Quer dizer paizinho, né? Um pai muito querido. O Guruji, né? Nos indianos falam esse final quer dizer que aquele aluno gosta muito, aquele professor é muito admirado, né? Então o Sensei Mikao Usui deve ter sido um grande líder também para inspirar todas essas pessoas, esses praticantes a amparar. Então esses praticantes, esses reikianos ampararam, é, tratando os feridos, né? Oferecendo suporte emocional, espiritual, e esse trabalho foi realmente deu um efeito na técnica de reiki muito grande
e espalhou o reiki pelo Japão inteiro. O reiki passou a ser respeitado por causa disso, né. Então é muito interessante o que aconteceu nessa época. Olha que loucura, né. 1922 o mestre desce, funda a fundação, começa a dar aula, começa em um ano, né, começa a atender, em um ano depois acontece um terremoto desses, e essas pessoas que estavam, ou tinham sido formadas, já estavam aptas a praticar e poder atender, né. Que incrível essa história do mestre Mikao Usui, que incrível jornada. E a gente está aqui no nosso sétimo encontro falando disso. Para mim é um prazer ter vocês aqui, dividido isso para mim. Sou muito, gosto muito das histórias do mestre Mikao Usui, gosto muito de reiki e gosto muito de praticar reiki. Então a gente vai encerrando nosso encontro, nossa palestra, e passamos para a segunda fase, que é o envio de reiki. Então hoje nós temos aqui o nosso Gokai, e eu queria Assim, eu é, já fico assim. os cachorrinhos são sabidos, né, eles já Sim, sabem, eles já sim, vão pegando a frequência e que nem criança também, criança também quando recebe reiki, no começo até ela fica meio assim porque ela quer brincar, né, não quer ficar parada, mas depois que ela sente, aí quando tem uma coisa nela que já sabe, próxima vez que ela vai vir para aquele horário ali, bah, já vem já bocejando, né, quando eu atendo criança ela já vem assim: né. sim. Eu fiz um trabalho uma vez numa num orfanato, então eram 30 e tantas crianças que eu atendi, e às vezes era turma de 30, vinha, sei lá, metade, né, pouco Uhum, assim. Aí só não via 30 porque a sala não dava. Então no começo, olha, foi um desafio, né, pegar a sim. criança vindo de uma aula de educação física, nossa, Deus me livre, né. E aí muita Adrenalina, né. paciência, daí, olha, deu 2, 3 semanas por aí. Já ela já vinha, já sabia que era horário, ela já entrava bocejando, assim, Uhum, sabe, contando umas coisas e tal, deita aí e uhum. tal, né. Aí, claro, ajuda da música, tem recurso, né, pra 15, Claro. 10, 20 crianças. Então é que nem os animais também, uma hora eles se ligam, assim, que: "Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, acho que eu vou ficar por aqui". Isso acontece com o exercício que eu te fiz lá também, que eu te passei. Tá, Se Elis? você gostou do conteúdo, participe do grupo. Todas as quartas, às 20 horas. Está 15 minutos do seu dia em você.